Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho, e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Êxodo 23, verso 20. Inscreva-se no canal. Essas mensagens devem alcançar mais pessoas. A tapeçaria da existência, conforme revelada nas Escrituras Sagradas, é intrinsecamente bordada com a presença de entidades que transcendem a compreensão puramente humana, os anjos e os seres celestiais. Longe de serem meras figuras em narrativas antigas, eles representam um domínio de realidade, cuja função e propósito nos convidam a uma reflexão teológica que escapa aos clichês superficiais, e ao invés disso nos imerge em um assombro reverente. A onipresença dessas figuras no cânon bíblico não é acidental, mas sim um testemunho de sua relevância estrutural no plano divino. De Gênesis a Apocalipse, a intertextualidade da presença angélica se manifesta em múltiplas camadas, revelando sua função e natureza multifacetada. Não se trata de uma mera aparição, mas de uma intervenção contínua e estratégica na história da salvação e na manutenção da ordem cósmica. O versículo de Hebreus 114, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? É uma declaração concisa, mas de profundidade abissal. Ele desvela a natureza essencial dos anjos como espíritos ministradores. A palavra ministradores evoca a ideia de um serviço litúrgico, uma função sagrada e ordenada. Eles não são seres ociosos, mas agentes ativos na economia divina, dedicados ao propósito supremo de Deus em relação à humanidade. Essa passagem sugere uma hierarquia funcional, onde a glória intrínseca dos anjos é subsumida ao seu papel de serviço em favor daqueles que são destinatários da graça salvadora. A sua existência, portanto, está ligada à nossa própria jornada de fé. Ao expandir nossa visão para o livro do Apocalipse, especificamente em capítulo 4, versículos 6 a 8, somos confrontados com uma cena de esplendor e mistério inimaginável, os seres viventes ao redor do trono de Deus. Esses seres cheios de olhos com 6 asas, proclamando incessantemente, Santo, 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 transcendem a mera descrição. Eles não são anjos no sentido estrito de mensageiros, mas uma categoria de seres celestiais que representam a plenitude da criação em sua adoração incessante ao Criador. Sua presença ao redor do trono simboliza a contínua e perfeita reverência à majestade divina, a perpetuação da santidade de Deus e o testemunho de sua soberania absoluta. Sua função não é apenas de adoração, mas de guardiões da santidade, refletindo a pureza e o poder do Altíssimo. Eles são a liturgia cósmica, em sua forma mais pura, um eco da glória inefável. Os anjos são descritos na Bíblia como seres poderosos e inteligentes, que obedecem a Deus e servem como intermediários entre o céu e a terra. Eles são mencionados como participantes no louvor a Deus, guardas e comunicadores de Deus para com os seres humanos. Os arcanjos são citados na Bíblia como Gabriel, Rafael, e Miguel. Gabriel é conhecido por anunciar a notícia da vinda do Messias. A Maria, Miguel é mencionado como líder espiritual e defensor. Ele é o comandante da guarda com poderes especiais. Daniel 10, Rafael é associado a cura Uriah, mas a Bíblia é clara quanto à total proibição em adorá-los. Os anjos estão a serviço do Senhor. Não devem receber louvores. Toda a glória é do Pai. Existem outros anjos mencionados na Bíblia como Metatron, Cassiel e Israfil, cada um com suas próprias funções e atributos. A narrativa em Gênesis, capítulo 18, versículos 1 e 2, onde o Senhor apareceu a Abraão. 3 homens puseram-se em pé junto dele a um ponto de intersecção extraordinário entre o divino e o terreno.
O porquê desse extraordinário reside não apenas na materialização de seres celestiais, mas na teofania implícita. Tradicionalmente, esses 3 homens são interpretados como uma manifestação pré-encarnatória de Cristo, acompanhado por 2 anjos. A interação de Abraão com esses visitantes é íntima, quase doméstica, revelando uma proximidade e uma condescendência divina que desafia nossas categorias habituais. A visita de Gênesis 18 é um rasgar do véu entre o transcendente e o imanente. Deus e seus emissários se manifestam em uma forma perceptível, acessível à experiência humana. Isso não é uma visão mística distante, mas um encontro concreto, palpável. A maneira como os visitantes se apresentam como homens que comem, bebem e dialogam humaniza a intervenção divina, tornando-a relacionável e sublinhando a disposição de Deus para se comunicar em termos compreensíveis ao homem. A visita não é um evento aleatório. Ela precede a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, e crucialmente reafirma a promessa do nascimento de Isaque, o herdeiro da aliança. Os anjos e o próprio Senhor estão atuando como agentes da promessa divina, garantindo sua continuidade. É uma intervenção providencial que altera o curso da história da salvação. Abraão, em sua hospitalidade, demonstra um discernimento espiritual notável, embora inicialmente os veja como estranhos à subsistência da narrativa, revela que ele estava na presença do próprio Deus e de seus enviados. Isso nos lembra da sutileza com que o divino pode se manifestar em nosso cotidiano. Os anjos e seres celestiais não são adorados, mas participantes ativos na grandiosa narrativa da redenção. Sua existência nos lembra da vastidão do universo espiritual, da ordem que permeia o cosmos e da incessante atividade divina em nosso favor. Salmos 91, versos 11 e 12. Afirmam que Deus dará ordem aos seus anjos para guardarem e protegerem as pessoas, sustentando-as em seus caminhos. Em Apocalipse, capítulo 8, 7. Anjos tocam as 7 trombetas, anunciando julgamentos e eventos. São os 7 anjos que desempenham papéis importantes. A Bíblia também menciona os anjos caídos. Gênesis 6 cita os nefilins que tomaram as filhas dos homens e com elas tiveram filhos. Dê like e compartilhe, escreva aleluia. Nos comentários agradeço. A compreensão desses mistérios, embora jamais completa, nos aprofunda na reverência. Há um Deus que governa sobre um reino espiritual vasto e ativo. Só Ele deve ser adorado.